Graça e paz, pessoal, da parte de Yeshua, louvado seja Ele, né? E de antemão já agradeço ao Senhor que creio que essa palavra encontrará morada, será edificante, que você receba aí com muita gratidão, uma palavra maravilhosa, que terá sequência caso o armazenamento aqui esteja cheio, né? E hoje eu vou falar a respeito da retirada do ímpio, não de um modo, como é que eu posso dizer, como é costume, né, as pessoas colocar até maldições, né, quando palavras são faladas a respeito dos ímpios, do fim dos tempos, com muito pesar, embora seja algo nada bom, né? Mas, de fato, até o fim dos tempos haverá rebeldia, haverá relutância, mas o intuito da Bíblia é trazer, quando essas palavras forem colocadas, um constrangimento, né? Um aquebrantamento, uma consciência de que é preciso mudança, né? Então, o foco é esse, até que o Senhor nos dá a oportunidade diária que haja pessoas transformadas. Porque o intuito da palavra do Senhor é levar as pessoas para a vida eterna. Mas é preciso a exposição da mesma, né? Então que o Espírito Santo edifique. Se você já é uma pessoa edificada, você continue firme, né? E aqueles que estão chegando, esse é um canal voltado para o Evangelho da Graça, dado no rico e precioso ministério do apóstolo Paulo, a partir de Atos do Cristo ressuscitado, que se faz necessário de ser compreendido. Logo então exige uma mente renovada, né? Então, aconselho que assista os outros vídeos, você será edificado, amém? Eu vou ler aqui Ezequiel 18, versos 22 e 23, que diz: Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito. Ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Versos 24 também diz: Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Então, esses 4 versículos, eles vêm colocar aqui questões confirmadas no Evangelho do apóstolo, dado ao apóstolo Paulo, porque a autojustificação, ou seja, as boas ações, né, que você tiver feito, mas é preciso que haja essa conversão, né, qual o Pai espera. A conversão ele nos possibilita a compreendermos que começamos a trilhar um caminho novo. E esse caminho novo é necessário que que sejamos conduzidos com a orientação do Espírito, né, do Espírito Santo. E uma vez entendendo, sendo renovado, dificilmente você vai, como diz aqui no verso 4, né, ser infiel, né? Porque olha só, vou ler novamente aqui o versos 24, que diz: Se, porém, um justo se desviar de sua justiça, já tô falando contrapartida, né? Se você você tem todas as tuas ações boas, mas se você se desviar, trata-se de uma conduta, né? Se desviar da sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado,
por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. É importante entender o Evangelho da graça, o Evangelho dado ao apóstolo Paulo, porque, como diz lá em Romanos 6, a consciência, né, que morremos na semelhança da morte do Salvador e que ressuscitamos também na semelhança da sua ressurreição, nós fomos justificados. Esse velho homem ficou para trás, porque você entende o que foi feito a seu respeito. Você entende que algo grandioso aconteceu da parte do Senhor para nos alcançarmos, para sermos libertos, santificados pela palavra, para sermos renovados e entrarmos nesse novo tempo que foi estabelecido, né? Justiça no Filho, estabeleceu-se uma nova aliança porque a primeira foi quebrada. E essa nova aliança, a fé no Filho, e ao logo nos leva a um constrangimento, né? Porque foi algo que foi feito através de um justo para injustos, né? Porque somos, em Salmos diz que nascemos no berço de pecado, né? E é claro que até que se faça 10 anos, até que conclua os 10 anos, não temos uma conduta ainda formada. Chegou aos 10, sim, já temos aí uma... É onde a criança, ela já discerne, né, o certo do bem, de um modo que ela está trilhando já um caminho, né, que ela tem consciência, ela já está bem consciente de atos, né, embora precisa ser orientado pela palavra do Senhor, e quanto mais conhecimento, mais nos colocamos de acordo. Não há esse risco, né, de desviarmos do caminho justo, né, para o caminho da impiedade. Mas caso isso aconteça, essa pessoa, ela não viverá eternamente, caso morra na impiedade, caso morra nas práticas de impiedade, né? Mas a ela, a nós, a toda a humanidade, é dado tempo, porque o Senhor, ele não tem o culpado por inocente, como diz a própria palavra, né? E fica aquela questão também, então, e se bebês, crianças, né, morrerem? São inocentes. É até a formação da conduta, né, da consciência do pecado. E, como eu vou falar da retirada dos ímpios, eu vou ler aqui em Provérbios, Provérbios 2, versos 21 e 22, que diz: Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Aqui são palavras que vão em contrapartida a palavras muito conhecidas, muito colocadas, que é a questão do arrebatamento, né? Porque existe sim um arrebatamento da igreja, do corpo edificado, de todo aquele que compreendeu 1 Coríntios capítulo 6, que somos o templo, a morada, a casa de Deus. E esse templo, essa morada, essa casa, esse edifício vivo, foi transformado, foi renovado no modo de viver por conta da consciência, da nova consciência em Yeshua, e nova consciência no Filho, consciente da palavra do Senhor. Vou procurar não me alongar em cada mensagem, porque o foco é a retirada dos ímpios. Mas é necessário que as pessoas compreendam o qual forte é essa palavra no ponto ruim, né? Impiedade.
pecado, rebeldia. Porque muitas pessoas podem pensar que estão seladas. Porque existe palavra, né, que diz que quando ouvirmos e cremos na palavra que nos foi dita, fomos selados pelo selo do Espírito, né? E só que a palavra do Senhor não há meio termo e nem inconstância. Não há inconstância na palavra do Senhor. Ela é reta, né? Logo então, tem outras palavras de acordo a esse selo que se refere ao Evangelho da graça, né? Que se revela o poder de Deus. O poder de Deus se revela no Evangelho. Então precisamos ter conhecimento desse Evangelho. Precisamos ser alinhados ao que ele diz, né? E hoje, por um lado positivo, existem muitas pessoas professando a fé em Cristo, a fé no Criador, a fé na palavra. Ainda precisam ser alinhadas de acordo ao que diz o Evangelho da Graça. Então existe um processo, um caminho. Crer no Todo-Poderoso e na sua justiça, crer no sacrifício perfeito e definitivo do Filho, ser alinhado quando diz a questão de colocar o Criador acima de tudo, amando-o sobre todas as coisas e o semelhante a esse, dos 2 maiores mandamentos, é amar o teu próximo. O Evangelho dado ao apóstolo Paulo, ele vai nos trazer a consciência de como não estar no caminho dessa impiedade. Mas, através dessa conversão, como diz lá em Ezequiel 18, começamos a prosseguir no outro caminho, né? Que nos transforma, nos liberta, nos santifica, renova nossa mente para termos a consciência do que estraga o templo, o corpo, né? Do que traz males contra o meu próximo. Tudo é uma questão de ação humana. Por isso, volto a ler aqui, ó, Ezequiel 18, 24, que diz: se, porém, um justo se desviar-se de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, aqui ó, se você se converteu, que é o que acontece, muitas pessoas se convertem ao cristianismo ou são de outras religiões, professam uma fé diferente, mas que colocam a palavra do Senhor como evidência, mas na vida particular da pessoa, que é o que coloca o Evangelho da Graça, uma responsabilidade pessoal, para entendermos a diferença que fazemos no todo. A responsabilidade pessoal, mas voltado ao foco da referência que trazemos ao todo. Precisamos fazer uma diferença, né? Tem que ter um diferencial. Então, se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado? Por causa da infidelidade que, esse é o ponto chave. Porque aqui, olha aqui que o Senhor coloca como uma afirmação, nenhum de seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Por isso é importante entender o que foi feito por nós, né? E não para continuar pecando, colocando a conta toda, a sua dívida, o seu acúmulo de dívida no filho. Eu peco, mas eu creio no filho, isso. Não, você será apenas um rebelde. Os rebeldes não têm parte no reino dos céus. Falo com minhas palavras e com compreensão da palavra. Mas aqui, por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Por quê?
porque retornou, né, é um desvio, retornou ao caminho da impiedade, não foi renovado. Isso ocorre muito por conta da imaturidade daquele que professam a fé em Cristo, a fé em Yeshua, né? A fé em Cristo, a fé no Filho, a fé no sacrifício, a fé na palavra, a confiança na palavra, em Deus, mas não foi ajustado. E existe aí um corpo cujo a cabeça é Yeshua, só que esse corpo precisa estar alinhado, precisa estar ajustado. Precisa estar ajustado para que comprove as promessas do Senhor, né? Então eu vou ler aqui. Antes eu vou dar uma pausa, né, para falar a respeito dessa retirada dos ímpios da terra, né? Porque há muitas palavras de juízo contraditórias a isso que eu estou falando aqui, né? Porque a ideia que dá aqui, como fala lá aqui em Provérbios 2, 21, 22, ó, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Já lá em 1 Tessalonicenses, é importante ler também, que é a palavra colocada com mais frequência entre os crentes, né? Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses. Tinha que ter separado antes. É que me veio ela, eu não ia falar dessa palavra, é que me veio ela agora em mente, porque é uma palavra realmente, uma das palavras mais colocadas a respeito do arrebatamento, né? Um instantinho, pessoal. Segundo Tessalonicenses. Capítulo 2 vai falar a respeito do homem do pecado, né? Aqui vai falar a questão da impiedade também, né? Mas olha só. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes, naquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, se você entender o que está escrito, está falando que vai ser revelado o homem do pecado, né? Só que a ideia é voltada sempre para um anticristo, né? Mas olha só, vou ler a partir do 1 para que não fique dúvida, ó. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta, supostamente vinda de nós, supostamente, né? Vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, né? Eu vou por esse aqui que eu já li, eu vou ler o 4. Ó. Este se opõe, que é o homem do pecado, né? Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Para quem entende a respeito, porque aqui está colocada a questão da apostasia, né? Para quem entende a respeito da apostasia, que essa palavra se refere, vai entender que é uma apóstata, né? É aquele que se opõe a tudo, como está explicando aqui, a tudo que se chama Deus e se senta, né, no santuário de Deus, se colocando como Deus. E por que
que eu posso compreender que isso se trata de todos aqueles que rejeitam o Evangelho. Porque se você está sendo orientado em determinado ambiente e você não foi renovado, você não foi liberto, você não consegue compreender o porquê do Evangelho do Cristo ressuscitado dado ao apóstolo Paulo, se você não foi edificado para não se desviar, como diz lá em Provérbios, né? Provérbios. Não, foi Ezequiel, isso, Ezequiel. Então, se você não se desviar, o que ocorre? Você vai estar no caminho da impiedade. Você vai estar no caminho da impiedade, né? Então, logo então, existem sim pessoas carregando a palavra do Senhor em ministérios, inumerados ministérios, mas que estão se opondo, se colocam como Deus, autoridade maior sobre a tua vida, porque está impedindo que você seja liberto, que você conheça uma verdade que tem que ser explorada, colocada, e não é porque liberta, né? O foco é manter e não libertar. Então, logo então, essa apostasia, ela vai ganhando força. Ganha força, isso é muito perigoso, né? Mas aqui, ó, continuar lendo para falar a respeito do arrebatamento, peraí. Ó, verso 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Destruirá pela manifestação da sua vinda. Por quê? Né? Esse ministério, ela está falando, né? Ministério da iniquidade. Ministério da iniquidade. Não quero me alongar muito, me aprofundar muito nessas questões, mas os ministérios que são colocados, eles estão impedindo que as pessoas cheguem ao ministério dado ao apóstolo Paulo para serem libertas. E é um ministério da iniquidade. Logo então, está-se no caminho da impiedade, né? Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse ministério da iniquidade, se você entender como um anticristo, uma pessoa, vai ficar muito complicado você ser liberto. Mas se você entende que é um ministério operante desde dos primórdios, assim, da igreja primitiva, se você entender que é um ministério da iniquidade, que ganhou muita força para ludibriar, enganar em massa muita gente. Porque imagina aí, depois de Yeshua, depois da igreja primitiva, se o evangelho dado ao apóstolo Paulo do Cristo ressuscitado fosse propagado com força, imagina como seria o mundo hoje. Não vou colocar zero, porque sempre existe a relutância, a rebeldia. Mas 2% aí, né? Pouquinho mesmo, estaria na rebeldia. Não teria força, não cresceria, né? E a humanidade inteira ganharia, porque a verdade teria força e não a mentira. As pessoas seriam libertas, estariam progredindo nas suas vidas particulares e contribuindo também para o progresso de outros, né? Mas com a vinda de Yeshua, esse ministério da iniquidade, esse poder da iniquidade, ele será soprado, será eliminado. Assim que eu entendo, bem? E será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda.
destruirá por causa da manifestação da sua vinda. Algo poderoso, algo grandioso, onde a própria palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, né? A vinda desse perverso é segundo, tá fazendo uma comparação, a ação de Satanás. É segundo a ação. É uma ação, é um agir, é um professar, é um viver, né, que está de acordo a Satanás, ao mal, às trevas, vamos dizer assim, vou colocar assim, né? A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ó, a partir do versos 10, que maravilha, ó a revelação aqui, ó. Ele fará uso de todas as formas de engano, porque concorda que só através do engano, presta atenção nisso, isso é muito importante, só através do engano se pode segurar pessoas que têm um cérebro, que ouvem, que veem, que têm os 5 sentidos capazes de comprovar a existência do Todo-Poderoso. Só através do engano, de palavras que ludibriam, né? De tanto falar, pode tornar as pessoas como robôs, né? Sendo orientadas por elas, mantidas sobre as doutrinas delas. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho, dado ao apóstolo Paulo, traz a consciência do que é ser cristão, do que é estar com Cristo, do que é ser renovado, compreender esse novo tempo, o porquê da nova aliança, o porquê da necessidade do Filho vir e ser sacrificado por nós, né? Um justo por injustos, né? Só através do Evangelho dado pelo Cristo ressuscitado é que nos liberta. Então, logo então, existe o quê? Existe uma salada de fruta, existe uma mistura, como diz lá em Oséias 6, capítulo 4, né? Verso 6, que diz que os sacerdotes, né? Por conta dos sacerdotes, o povo, eles misturam vinho velho, vinho novo, que prejudica o discernimento do povo. Então, os sacerdotes serão destruídos porque, e também quem acreditarem no que é dito através deles, por conta dessa mistura, né? Do velho, do que fora colocado como sombra de tempos futuros, que foi concluído no Filho, mas como obras, como regras, imposições que a Bíblia não pede, né? E a própria palavra nos aconselha a não entrarmos, né, em discussão a respeito dessas coisas, porque se a pessoa não é renovada, ele não vai entender. Logo então, passa a ser discussões, né? E o sábio, o cristão, o renovado e alcançado pelo entendimento do Evangelho da Graça, não pode entrar em discussão, né? Então, vou continuar lendo aqui. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Vejam só, o amor à verdade que nos liberta. Não existe outro meio, não existe outro caminho que não a verdade, né? Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Já tem vídeos aí no canal que eu falo a respeito disso. Então, pessoas não plenamente alcançadas pelo entendimento, pelo discernimento dado pelo Espírito, elas criam denominações, elas criam ajuntamentos, ministérios,
e elas vão guiar as pessoas de acordo com o entendimento e a ótica delas. Isso é muito grave. Se eu colocar ali, vou colocar só 50 pessoas, uma ou duas vezes na semana, 5, 6 vezes ao mês, sendo orientada por regras doutrinárias de homem, que a própria palavra vai se colocar contra, mas essas pessoas serão guiadas. Tem muitas que têm prazer nessas práticas, então serão condenadas, só que é o Senhor que envia esses enganos, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. O Senhor envia, por quê? Porque Ele está acima de tudo. Ele criou tudo. Ninguém pode, como a própria palavra diz, escarnecer, zombar. Ninguém pode se colocar como um Deus, como está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque se colocam como deuses. São apóstatas, são contrários ao que diz a palavra, são relutantes, são rebeldes. Que mesmo tendo encontro com alguém falando disso, eles não abrem mão das suas glórias, das suas justiças, né? Dos seus pedestais, das suas lideranças. Eles não se permitem ser aquebrantados pelo Espírito e serem transformados a andar no caminho de verdade, em conformidade ao Espírito, em conformidade ao ministério dado ao apóstolo Paulo. Logo então, esse ministério da iniquidade, ele ainda é existente. E eu vou falar aqui de algo, né, para não ficar só nessa questão da retirada dos ímpios, né, porque já está aqui, profetizado em Provérbios. Não permanecerão. Quem permanecerá são os íntegros, né? Serão eliminados. Os ímpios serão eliminados. Serão arrancados da terra. Por quê? Porque existem palavras de promessas, como está escrito em Ezequiel. Não dá para ler tudo, porque é uma palavra maravilhosa, só que um pouco grandinha. Ezequiel 30. Se você meditar, você vai perceber o quanto que essa palavra é maravilhosa. Ó, Ezequiel 37. Leia todo o capítulo em casa, com esse foco de restauração, de transformação, de vida plena, rica, para aqueles que confiam e estão nesse caminho alinhados ao corpo, cujo é a cabeça. Essa palavra vai falar do vale de ossos secos. Essa palavra vai falar a partir do versos 18. Uma só nação e um só rei. Está profetizando o tempo. Porque a palavra, a terra, ela, como diz lá em Eclesiastes 1, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mas existe aqui, que eu vou entrar nessa questão agora, para que vocês entendam que de fato serão retirados, né? Eu estou continuando o vídeo anterior, porque o armazenamento não está nada bom. Vou dar continuidade aqui, como eu estava falando, né? Da retirada